Ele foi para uma sala maior ainda, foi para uma sala de 297 metros, tomou posse da sua segunda empresa, ampliou ela, contratou mais 67 funcionários, começou pequeno e foi ampliando, tudo porque parou de perder clientes. Essa nova empresa começou em uma série pequena, ele ampliou, levou ela para um local com 700 metros quadrados, logo ali ficou pequeno também, ele teve que levar ela para um lugar ainda maior. Ele reformou todo, comprou essa nova sede e hoje ela está avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Nesse meio tempo ele comprou 4 apartamentos, pagou mais de R$1 milhão em cada um deles, e pagou todos à vista. Isso é o que acontece quando um profissional percebe que está perdendo clientes para a concorrência, desperdiçando negócios fáceis, então ele começa a trabalhar para recuperar esse tempo perdido. As pesquisas apontam, ano após ano, que cerca de metade dos clientes são desperdiçados pelas empresas. E a quantidade de dinheiro fácil que esses profissionais estão deixando de ganhar é tão grande que assusta. O prejuízo é enorme, tanto é que o Tatyano, quando ele corrigiu isso, ele saiu das ruas e construiu um patrimônio de uns 9 milhões muito rapidamente. Na prática, o que o Tatyano fez foi o seguinte: ao invés de focar em tentar convencer o cliente a comprar o que ele ofertava, demonstrando que é um ótimo negócio ou tentando vender por um preço menor do que o do concorrente, ao invés de baixar o preço, uma tentativa desesperada de vender para o cliente, o que ele começou a fazer que deu muito certo mesmo, foi o seguinte: o Tatyano aprendeu a dobrar seus clientes da pior forma possível, porque no caso dele era uma situação de vida ou morte. Ele teve uma infância muito difícil, muito pobre, mas assim que ele teve o mínimo de idade, ele começou a trabalhar. E logo ele entendeu que no mundo as coisas são muito simples. Quanto mais clientes ele tinha, mais dinheiro ele ganhava para conseguir sobreviver e para sustentar a mãe e os 2 irmãos pequenos, o irmãozinho e uma irmãzinha. Quando a pessoa está nesse ponto em que ela não tem pai, não tem ninguém com quem contar, a mente dela dispara um alerta de sobrevivência porque o risco de morte dela e da família é muito grande. Você sabe que as fotografias mais tristes do mundo são aquelas tiradas na África. Se você parar para pensar por 1 minuto, você vai lembrar com muita clareza de alguma dessas fotografias que você já viu. Normalmente nessas fotos aparece uma criança tão magra que você consegue ver até os ossos dela, totalmente desnutrida, há dias sem comer. E quando você olha para trás, o cenário em que ela tá, o que você vê é uma terra seca, morta, um deserto. Como não chove, aquela terra é morta, nada cresce ali. Nem os animais conseguem sobreviver em um cenário tão apocalíptico, então é comum ver imagens de carcaças de animais ou ossos completamente secos. Você já viu uma foto assim? Consegue se lembrar disso? Muitas pessoas são tão impactadas por isso, por essas imagens, que elas lembram para sempre e acabam dedicando suas vidas a ajudar essas pessoas. Agora pense comigo, se uma pessoa vê a foto de uma criança prestes a morrer de fome, uma criança totalmente desconhecida, que ela nunca viu, a quilômetros de distância dali, vivendo em um povoado pobre que provavelmente ela nunca visitaria porque não tem nenhum ponto turístico lá, se uma foto é capaz de gerar uma dor tão grande em uma pessoa a ponto dela, por um momento, esquecer dos seus próprios sonhos e desejar ajudar a salvar a vida de uma criança que ela não conhece, então imagine qual é o tamanho da dor que o Tatyano sentia quando ia se deitar à noite, sabendo que o seu irmão e a sua irmã pequenos também tinham que lutar para conseguir dormir com fome. Se você já foi obrigado a dormir assim, com o estômago vazio, você sabe quanto é difícil. Algumas vezes encher a barriga de água ajuda, mas nem sempre. Nós estamos te falando isso para que você saiba por que o Tatyano tinha que dobrar seus clientes rapidamente, era uma questão de vida ou morte para ele, e também para você saber de onde ele tirava forças para superar os enormes obstáculos que surgiam todos os dias. E o primeiro obstáculo foi que, mesmo ele conversando com muitos clientes todos os dias, ele não estava conseguindo ganhar mais para tirar sua mãe e seus irmãos pequenos daquela miséria. Ele falava com o cliente, explicava tudo que tinha que ser explicado, demonstrava tudo que tinha que ser demonstrado. No final da conversa, os clientes tinham certeza que o Tatyano estava ofertando o melhor custo-benefício para eles, mas mesmo assim, muitos recusavam fechar aquele negócio. E diante daquelas necessidades, com as crianças passando fome, o Tatyano se sentia pior ainda e mais pressionado. Depois de acumular muitos erros e perder muitos clientes fáceis, ele começou a perceber onde ele estava falhando. Ele achava que as pessoas iam comprar simplesmente porque era um bom negócio. Ele achava que as pessoas iam comprar porque o preço dele era mais baixo do que o da concorrência, ou porque algumas coisas que ele vendia custavam tão pouco que não ia nem fazer diferença no bolso daquelas pessoas. Mas ele pensava assim porque vivia numa situação de tanta escassez que, para ele, o mais importante era economizar cada centavo. Até que um dia ele viu o cliente sair dali, não fechar o negócio com ele, mas atravessar a rua e pagar mais caro no concorrente. E quando o Tatyano viu aquele cliente tirando a carteira do bolso e passando o cartão para pagar mais caro pelo mesmo produto que ele tinha acabado de ofertar para aquela mesma pessoa, ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu burro, idiota, derrotado. E eu acho que qualquer um no lugar dele se sentiria assim. Mas essa experiência foi importante porque ela foi a responsável pela renovação da mente dele. E essa renovação é a seguinte: ele entendeu que clientes não são somente racionais. Eles não são como um computador que está o tempo todo calculando e dando respostas exatas, precisas e lógicas. E mais importante do que isso, eles não compram só porque ali o preço é mais baixo, assim como eles não compram só o que eles necessitam. Pessoas não são como computadores. E quando o Tatyano percebeu isso e começou a levar a sério essa instrução, os clientes dele aumentaram. Com essa nova estratégia em mente, o Tatyano começou a dobrar seus ganhos.
Ele, que antes buscava clientes na rua, conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar uma sala de 7 metros. Dessa sala ele foi para uma de 21 metros e durante a pandemia, enquanto muitas fechavam as portas, a empresa dele crescia. Ele foi para uma sala maior ainda, foi para uma sala de 297 metros, tomou posse da sua segunda empresa, ampliou ela, contratou mais 67 funcionários, começou pequeno e foi ampliando, tudo porque parou de perder clientes. Essa nova empresa começou em uma sede pequena, ele ampliou, levou ela para um local com 700 metros quadrados, logo ali ficou pequeno também, ele teve que levar ela para um lugar ainda maior. Ele reformou todo, comprou essa nova sede e hoje ela está avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Nesse meio tempo ele comprou 4 apartamentos, pagou mais de R$1 milhão em cada um deles, e pagou todos à vista. Isso é o que acontece quando um profissional percebe que está perdendo clientes para a concorrência, desperdiçando negócios fáceis, então ele começa a trabalhar para recuperar esse tempo perdido. As pesquisas apontam, ano após ano, que cerca de metade dos clientes são desperdiçados pelas empresas. E a quantidade de dinheiro fácil que esses profissionais estão deixando de ganhar é tão grande que assusta. O prejuízo é enorme, tanto é que o Tatiano, quando ele corrigiu isso, ele saiu das ruas e construiu um patrimônio de uns 9 milhões muito rapidamente. Na prática, o que o Tatiano fez foi o seguinte: ao invés de focar em tentar convencer o cliente a comprar o que ele ofertava, demonstrando que é um ótimo negócio ou tentando vender por um preço menor do que o do concorrente, ao invés de baixar o preço numa tentativa desesperada de vender para o cliente, o que ele começou a fazer que deu muito certo mesmo, foi o seguinte: ao invés de só pensar em vender, ele começou a trabalhar para criar um vínculo com aquela pessoa. E ele percebeu que quando ele fazia isso, os clientes se interessavam mais pelo que ele estava ofertando. Mas ele também aprendeu outra coisa: ouvir. Ele começou a se esforçar para prestar atenção no que o cliente estava dizendo. Antes ele fingia ouvir, ele concordava com tudo que o cliente falava, porque na verdade ele nem ouvia o que estava sendo dito. O cliente se comunicava, e enquanto isso o Tatiano ficava pensando no que ele ia dizer em seguida para convencer o cliente a comprar. E por causa dessa ansiedade, o cliente sentia que não estava sendo ouvido e que o Tatiano só estava ali para tentar convencer ele a comprar. E aí que ele perdia o cliente. O final da história do Tatiano vai te surpreender. E nós vamos te contar o que aconteceu. Só que antes, deixa a gente abrir um parênteses nesse ponto. Eu lembro da época em que a gente passava por isso, nós tentávamos argumentar para convencer os clientes, demonstrar que o nosso preço era mais baixo e que eles teriam maior retorno se fechasse o contrato com a nossa empresa. Como somos muito bons nisso, sempre tínhamos resultados, mas nós percebíamos que muitos clientes optavam por não comprar na gente e pagavam mais caro do concorrente, porque o vínculo vale muito. Como dissemos, pessoas não são como computadores que seguem as respostas mais lógicas e inteligentes. Existem outros fatores que são mais importantes, nós vamos te revelar cada uma dessas pedras angulares e como usá-las. Desenvolvendo esse vínculo, o cliente vai desejar fechar negócios com você. Desenvolvendo vínculos com nossos clientes, nós conseguimos fechar negócios mais facilmente. Depois começamos a vender nossos produtos e serviços por um preço mais alto do que o dos concorrentes e, para nossa surpresa, os clientes continuaram desejando comprar conosco. Ou seja, chegamos ao ponto em que os clientes pagam mais para ter a oportunidade de comprar nossos produtos, serviços e soluções. Um segredo que você merece saber é o seguinte: com um vínculo e sabendo ouvir com atenção, o cliente vai dizer tudo o que você precisa saber para fechar o negócio com ele. E no nosso caso, com as estratégias que usamos, o cliente nos revela exatamente o que temos que fazer para vender para ele pelo preço mais alto possível. Exatamente isso que você ouviu, pelo preço mais alto possível. Por isso, inscreva-se no nosso canal. Nos próximos vídeos nós vamos continuar te ensinando como fazer isso, mas se você não for inscrito, o YouTube não vai te notificar, você não vai receber esses vídeos, e os seus clientes vão continuar sendo roubados pelos seus concorrentes dia após dia. Por isso, inscreva-se e clique no botão gostei. Clicar no botão gostei nesse exato momento é importantíssimo, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é importante para você e que você quer receber mais dos nossos vídeos. Faça isso nesse exato momento e você vai se surpreender com o que vai acontecer daqui em diante. Mas e você, tem conseguido aumentar seus clientes? Tem conseguido dobrar seus clientes como o Tatiano? Ele saiu da rua, foi uma sala de 7 metros quadrados, para uma sala de 297, depois teve que abrir uma segunda empresa para conseguir atender a imensa quantidade de clientes que ele foi criando vínculo e conquistando. E você, tem conseguido criar um vínculo tão forte com seus clientes que nem tem conseguido dar conta de atender todos eles? Você já chegou no ponto de estar dispensando clientes? Mas e a sede da sua empresa? Tá reformadinha, bonitinha, novinha igual a do Tatiano? A sede da empresa dele, vazia, sem nada dentro, vale mais de 2,5 milhões de reais. Acho que é um começo, né? Para alguém que até uns anos atrás só procurava clientes na rua. Aproveite o conteúdo desse canal enquanto ele ainda existe. Nós não vamos ficar aqui durante muito tempo abençoando as pessoas com esse conteúdo. Deus tem colocado outra direção em nosso coração e nós vamos seguir ela. Então aproveite o conteúdo desse canal enquanto ele ainda existe e está ativo. Assista os vídeos, estude, deixe seu like, comente. Nós vamos deixar uma recomendação importante de estudo aqui na descrição. Invista mais 10 minutos do seu tempo para estudar e não ser destruído pela crise,
pelos concorrentes, pelo desgoverno, pelo aumento contínuo de impostos. Lembre-se do alerta que Deus deixou. O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. E por fim, se você quer ser abençoado, ajude seus irmãos. Muitos pais e mães de família não têm hoje alimento para colocar na boca dos seus filhos por causa da falta de clientes. Eles nem têm culpa disso, porque na verdade eles nunca foram ensinados a como dobrar seus clientes, como aumentar seus clientes, como pegar um cliente e transformar em 2, como pegar 2 clientes e transformar em 4, como pegar 1000 clientes e transformar em 2000. Faça isso e Deus vai te usar para fazer esse conhecimento chegar até quem Ele quer que chegue. E que Deus guarde você e sua família nesse dia.